Mais um áudio que você confere comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. Não é qualquer áudio, é o maior áudio disponível hoje no mercado brasileiro. Estamos falando aí do SUV Q7, segunda geração do SUV Q7, né? Esse carro, pessoal, a gente já andou nele. Vocês devem se lembrar aí que a gente fez um vídeo de um evento que a Audi produziu lá em São Paulo, no teto do Shopping Morumbi, onde a gente inclusive testou esse carro numa série de obstáculos que foram simulados. Vale a pena conferir esse nosso vídeo, porque ali vocês vão ter uma ideia da capacidade de fora de estrada aqui do modelo. Só que agora chegou a vez da gente fazer a avaliação completa aqui do Audi Q7. Já de cara eu vou dizer para vocês que existem duas versões do Q7 disponíveis no mercado brasileiro. O Q7 3.0 TFSI, que seria, por assim dizer, a versão de entrada, e esse aqui que nós temos, que é a versão S-Line mais completa. Inclusive, esse carro tem uma série de opcionais. Este modelo que nós estamos testando traz todos os opcionais disponíveis para o Q7. E aí, ao longo do vídeo, nós vamos mostrar para vocês o que é série, o que é opcional, o que é opcional livre, para vocês poderem entender direitinho tudo que esse carro pode oferecer e como ele pode ser configurado. E como nunca pode faltar aqui no canal, aqueles detalhes técnicos que você só encontra aqui. Primeira coisa que a gente já vai destacar, pessoal, apesar dessa aqui ser a segunda geração do Audi Q7, inclusive nós temos vídeo da primeira geração de avaliação aí no nosso canal. Essa segunda geração continua usando a mesma plataforma da primeira, que é a MLB Evo. O L do MLB justamente significa a posição longitudinal do motor. Então a plataforma é a mesma, mas aqui na segunda geração houveram muitas evoluções. Tivemos mudança aqui na motorização, tivemos inclusão de novas tecnologias e até mudança no interior do carro, na parte de infotainment, que ficou bem diferente. Agora, pessoal, o Q7 novo, que é esse aqui que nós estamos mostrando para vocês, ele tem muita sinergia de equipamentos aí com o Audi Q8, que também usa a plataforma MLB Evo. Aliás, motorização, tração e grande parte do sistema de infotainment do carro são muito parecidos. Então, como a gente pode ver aqui, pessoal, o Audi Q7 hoje é um modelo da Audi que é o único carro a oferecer a possibilidade de transportar aí 7 pessoas, e essa é a principal diferença para o Audi Q8, que tem aquele design mais coupé, por assim dizer, e transporta 5 pessoas, enquanto o Q7 tem mais o visual de um SUV, transportando 7 pessoas. O Audi Q7 é um SUV de grandes proporções. O comprimento total dele é de 5 metros e 6 centímetros. E o entre-eixos dele de generosos quase 3 metros de comprimento. Esse Q7 aqui, pessoal, está recheado de tecnologia de assistência e segurança. Então eu vou começar falando das coisas que a gente consegue ver claramente aqui na frente do veículo. Já vou chamar a atenção para vocês dessa peça aqui e dessa outra aqui, que são sensores dianteiros, na verdade são radares dianteiros que emitem ondas eletromagnéticas para frente do carro. Eles são fundamentais para esse carro poder ter o controle de cruzeiro adaptativo. Aquele que na estrada você programa uma velocidade no carro, se entra um veículo na sua frente, ele reduz a velocidade e quando esse veículo sai, ele reestabelece a velocidade. Mas esses sensores, eles não trabalham sozinhos, ele tem mais um auxílio daquela câmera que vai instalada ali no para-brisa, filmando tudo o que acontece à frente do carro. Usando os sensores mais a câmera, esse carro consegue fazer várias coisas. Já vou começar falando do sistema de assistente de faixa. Então, quando você aciona ele, ele mantém o Q7 no centro da faixa de rolamento na estrada quando o motorista está um pouco distraído. Você pode usar esse assistente sozinho. Ou você pode usar ele integrado aos radares, que aí seria o ACC com o Traffic Jam. Funciona assim. Além do controle de cruzeiro adaptativo, ele vai manter o carro no centro da faixa. E tem mais. Se o trânsito parar completamente, o que ele faz? Para o Q7. Se o trânsito reestabelecer rapidinho, menos de 3 segundos, ele acelera o Q7 automaticamente a velocidade que se programou, mantendo o carro no centro da faixa. Outra coisa também, pessoal, se o trânsito demorar para reestabelecer, você só dá um toquinho no acelerador, ele volta para a programação que ele tinha sido feita. Além de tudo isso, pessoal, ele tem mais tecnologias aqui na frente, porque esses faróis aqui usam aquela tecnologia Matrix LED. A gente já mostrou isso no Audi e-tron, inclusive em outros veículos da Audi que a gente testou no canal. Então aqui nós temos um farol totalmente inteligente. A gente sabe que é o Matrix, porque quando você dá
para trancar o carro usa setas, a seta aqui corre de dentro para fora. Então, além de ser um farol totalmente em LED, a gente identifica o Matrix por causa da seta dinâmica aqui na frente. E esse farol, ele também usa a câmera instalada ali no para-brisa, para entender o que está acontecendo na frente do carro e conseguir fazer coisas incríveis do tipo, você está dirigindo o carro e ele automaticamente, vendo o que está na frente do carro à noite, ele consegue recortar o carro que está na sua frente, o carro que está vindo na contramão e usar o máximo possível de faixa nas laterais para que você tenha a melhor iluminação. Tudo isso é feito automaticamente aqui no Audi Q7. O sistema Matrix LED que está aqui no Q7, pessoal, é exatamente igual ao que a gente encontra no Audi Q8 e também no Audi e-tron. Afinal, esses três modelos foram praticamente desenvolvidos sob a mesma engenharia. Evidentemente que um é elétrico e o outro é a combustão. Agora nós vamos exibir as imagens do teste que a gente fez com o Matrix LED do e-tron, que funciona exatamente da mesma forma que esse. E nas imagens vocês conseguem ver claramente como o sistema funciona, recortando os veículos que vão à sua frente ou até mesmo que vem no sentido contrário. E que quando está tudo escuro, o farol automaticamente dá o máximo de iluminação para que o motorista consiga dirigir com toda a segurança. E existem mais câmeras aqui. Vamos falar do sistema de 360 graus, visão 360. Quando você vai manobrar o carro, pessoal, ele utiliza uma câmera dianteira, mais duas sobre os espelhos laterais e mais uma traseira, para dar aquela imagem do tipo bird view, ou visão de pássaro, aquela que você vê o carro de cima com tudo que está acontecendo ao redor. Só que além disso, você consegue escolher pontos específicos da imagem. Só uma visão dianteira, só traseira, das laterais do carro, do eixo dianteiro, do eixo traseiro. E também o diferencial aqui é a virtualização em 3D. Então o carro é virtualizado no centro e a imagem acontece em volta com você podendo girar livremente o carro. A gente já viu isso no Audi Q8, mas vai demonstrar detalhadamente na hora de fazer a manobra com o carro. E aí, acabaram as câmeras? Não, tem mais uma. Aqui no centro do símbolo da Audi, nessa bolinha aqui, tem uma câmera de infravermelho. Estamos falando do Night Vision. Essa câmera, baseado aí nas ondas de infravermelho, ela consegue montar uma imagem dentro do carro lá no Virtual Cockpit. Então, ela serve muito bem para quando você está dirigindo à noite, os faróis estão acesos, e aí ela não depende da iluminação do ambiente, ela depende do calor dos objetos. Então você consegue ter uma imagem de tudo que está acontecendo à sua frente. E essa câmera consegue destacar algumas coisas, como por exemplo, animais de médio e grande porte e até mesmo pessoas na imagem Night Vision. Ela destaca em amarelo e se for uma situação de emergência, ela coloca em vermelho, aumentando muito a visibilidade. Porque se você tiver, por exemplo, uma situação de neblina, você vai conseguir ainda enxergar pelo Night Vision por conta disso. E isso é apenas algumas das tecnologias que você encontra aqui no Audi Q7. Aqui no Q7 nós já temos um motor conhecido aí da Audi. Estamos falando de um 3.0 litros turbo V6 que gera aí 340 cavalos de potência e 500 Nm de torque, o que dá quase 51 kg de torque, é bastante coisa. Pessoal, esse motor aqui a gente já conhece de outros modelos, como por exemplo o Audi Q8, que usa exatamente o mesmo motor. E a gente também já viu esse motor aqui, por exemplo, no A6 e no A7. Esse motor aqui, pessoal, o código dele é o EA839. E eu estou destacando isso porque o Q7 de geração anterior, de primeira geração, tinha o EA837, ou seja, um é final 7, esse é final 9. É o mesmo motor? Não, são motores bem diferentes. Primeiro porque esse motor aqui é turbo e o motor anterior era sistema de compressor, aquele que vai ligado na polia do motor para comprimir o ar. O turbo vai ligado no escapamento para fazer a compressão aí do ar. Olha só para vocês terem uma ideia da diferença de potência, pessoal, o motor anterior tinha 333 cavalos de potência, esses são 340. O anterior tinha 44,9 kgfm de torque, esse subiu aqui para 51. Portanto, a gente tem um motor aqui efetivamente mais eficiente em matéria de torque e potência. E ele está associado aqui a uma transmissão automática de 8 marchas. E esse conjunto todo está ligado às rodas através de uma tração 4. Só que aqui é aquela 4 integral permanente, usando o sistema Torsen. Então a gente vê isso no Q7, vê isso no Q8 e até mesmo nos modelos da linha RS. Mas se tiver dúvida sobre a tração, nós temos um vídeo que a gente fez aí no centro de treinamento da Audi. Aliás, é o único vídeo brasileiro que explica
todas as trações dos carros da Audi. Então, se você tiver dúvidas de como a Thorsen funciona, acessa lá o nosso vídeo que você vai entender muito bem. Outro detalhe importante a respeito desse motor é que ele trabalha junto com um sistema de 48 volts. É aquele sistema híbrido leve. Já explicamos isso no nosso vídeo do Audi Q8, mas eu vou dar uma resumidinha aqui para vocês. Ele funciona assim, você tem duas baterias aqui no carro, uma de 12 volts convencional, ácida, até para funcionar com os equipamentos que normalmente a gente já conhece, né? Ventilação, farol, ar-condicionado, vidro elétrico, sistema de som. E aí ele tem uma outra rede de 48 volts. Essa rede de 48 volts também tem uma bateria de íons de lítio e ela funciona para auxiliar o motor no que diz respeito à economia de combustível. Então ela pode fazer coisas como, por exemplo, quando o carro está em velocidade cruzeiro na estrada, ela desliga completamente o motor e ela mantém todo o sistema do carro funcionando, direção funcionando, freios, ventilação e tudo mais, com essa rede de 48 volts e o motor fica apagado justamente para economizar combustível. E ele também permite um start-stop avançado. O que seria isso? A gente já sabe que o start-stop é aquele sistema, quando você está no trânsito da cidade, para o carro momentaneamente, o que ele faz? Desliga o motor para economizar combustível. Tirou o pé do freio, ele religa o motor. Com a rede de 48 volts, você está andando na cidade. Aí ele usando o radar frontal, mais a câmera para saber o que está acontecendo na frente do carro, o carro está diminuindo a velocidade, ele está caindo a velocidade. Começou a chegar perto de 22 km por hora. A partir dali, ele já pode desligar o motor até a parada total. Então isso ajuda também na economia de combustível. Então o sistema que a gente encontra aqui, pessoal, é exatamente igual o que a gente explicou no Audi Q8 de 48 volts, inclusive com o mesmo motor e o mesmo sistema de tração 4 Thorsen. Aí muita gente pergunta, mas esse conjunto é eficiente no Audi Q7? Pois bem, pessoal, ficha técnica oficial da Audi. Esse modelo aqui, apesar do tamanho, vai de 0 a 100 em apenas 5,9 segundos, o que é um excelente desempenho. E a velocidade máxima é limitada eletronicamente a 250 km por hora, o que garante também um ótimo desempenho. Agora, no nosso teste de rodovia, a gente vai saber o quanto esse sistema de 48 volts é eficiente no que diz respeito a consumo de combustível. Afinal de contas, ele está aí justamente para ajudar nesse sentido. Esse carro também é recheado de sensores, no total são 8 aqui. Então nós temos 4 sensores atrás, 4 sensores aqui na frente e mais 4 na lateral. Além desses sensores ajudarem a você a estacionar junto com as câmeras de 360 graus, ele tem outras funções, como por exemplo o Exit Warning. Ou seja, pessoal, em cada uma das portas existe uma espécie de fita de LED vermelha. Aí você está com as pessoas dentro do carro, o carro está parado na via. Se você tiver um carro se aproximando do seu veículo na via, ele vai perceber e ele vai acender essa fita de LED vermelha avisando que tem um carro se aproximando. E na hora que você tentar abrir a porta, ele pisca essa fita vermelha justamente para alertar a pessoa para não abrir a porta e não causar um acidente. Tem mais coisas também, tem o Outside Assist. Aqui nesse espelho retrovisor do lado interno existe um LED amarelo, que toda vez que tem um veículo na região do ponto cego na estrada, ele acende esse LED. Se você tentar fazer a conversão dando seta para o lado aonde o veículo está no ponto cego, ele pisca esse LED aqui em amarelo também para avisar você e você não executar a conversão e não ter perigo de causar um acidente. E por fim, pessoal, tem mais uma outra coisa legal nesse carro, que é o Audi Presence dianteiro e traseiro. Usando esses sensores também, imagine que você está na cidade com o carro parado. Um carro vem se aproximando muito rapidamente da traseira do seu veículo. O que ele faz? Ele dá uma pré-tensionada muito rápida no cinto para colocar o carro numa condição de impacto e, obviamente, não dá folga nos cintos de segurança. Isso vale tanto para a parte de trás quanto para a parte da frente. Então, como vocês estão vendo, além das câmeras de auxílio, uma série de outros sensores para garantir a segurança do motorista e todos os ocupantes. Outro equipamento que está presente aqui, pessoal, é o sistema de suspensão a ar desse modelo. Mas antes de falar da suspensão a ar, o tipo de construção que nós temos aqui na suspensão é 4Link totalmente independente na dianteira dos dois lados e 4Link totalmente independente na traseira dos dois lados. É um tipo de construção de suspensão que permite uma movimentação maior da roda sem alterar a cambagem. Então ela consegue se movimentar de uma forma a sempre permanecer o mais reta possível. Agora,
Junto com tudo isso, temos o sistema de suspensão a ar, que aí, em vez de você ter a mola e o amortecedor convencional, você tem um conjunto de amortecedor com uma mola a ar que substitui aquele sistema convencional. E isso é controlado de forma inteligente. Então ele tem várias vantagens. Primeiro, quando você troca os modos de condução do carro, vai para o modo off-road ou all-road, ele levanta o Audi Q7 para conseguir superar obstáculos com mais facilidade. Quando você está usando o carro de forma mais esportiva, ele faz o contrário, ele abaixa o Audi Q7 para dar mais estabilidade. Agora, independente do modo que você está usando, por ser um sistema a ar, ele não tem aquela questão do pump rebound. O que é isso? Toda mola, quando você comprime, ela estica além da posição de descanso e depois volta. Esse seria o rebound. No caso aqui não existe isso, então você passa no obstáculo, ele só comprime e volta na posição que estava. Isso dá muito mais conforto. E junto com essa suspensão, você tem barras estabilizadoras controladas de forma eletromecânica e uma maneira ativa. Ou seja, quando você entra nas curvas, o carro inclina muito menos, porque essa suspensão inteligente junto com essas barras estabilizadoras conseguem dar muito mais estabilidade aqui no Audi Q7 do que qualquer outro SUV que tenha aí um sistema de suspensão convencional. Agora, pessoal, existem alguns opcionais livres nesse carro, como por exemplo, o farol Matrix, o sistema Night Vision, o Head-Up Display que esse carro está equipado, a suspensão a ar e até mesmo o eixo traseiro dinâmico. Aqui atrás, pessoal, eu vou destacar algumas coisinhas antes da gente falar do porta-malas. Além das lanternas aqui, nós temos um conjunto adicional de lâmpadas ali embaixo. Por quê? Vamos lá. Essa tampa aqui, pessoal, é elétrica. Você pode abrir lá por dentro pela chave ou pelo botão que fica aqui. Agora, vocês estão percebendo que as lanternas sobem com a tampa? Justamente por isso que você tem aquele conjunto de lâmpadas suplementares para quando o carro está parado na via ter sinalização à noite. Pois bem, com esta posição dos bancos da terceira fileira abertos, nós temos aqui 259 litros de capacidade. Bem verdade que não é tão generoso assim, né? A gente tem iluminação em LED, tem também aqui um pequeno compartimento para organizar coisas pequenas e ainda uma tomada de 12 volts. Mas o diferencial do Audi Q7 é que aqui nessa lateral interna você tem alguns botõezinhos. Olha só o que eles fazem. Rebatimento elétrico dos bancos da terceira fileira. Olha a praticidade de usar isso. E você pode ver que o encosto de cabeça desarma automaticamente para o banco entrar ali. E olha só, nessa situação e com os bancos da segunda fileira totalmente para trás, são 740 litros de capacidade. Aí muda e muda bastante. E na hora de armar os bancos, pessoal, tão fácil quanto rebater. Você usando aqui o botão, o banco se arma automaticamente, ó, dos dois lados. Detalhe, vocês estão vendo que o encosto de cabeça, ele não arma. Por quê? É uma questão de segurança, para quando a pessoa sentar ali, justamente, ela armar manualmente. E com todos os bancos rebatidos, segunda e terceira fileira, pessoal, são impressionantes 1.925 litros de capacidade. Dá para carregar muita carga aí, levando motorista e mais um passageiro. E como esse Audi Q7 está equipado com a suspensão a ar, ele tem mais um botãozinho aqui atrás. Imagine que você precisa carregar o carro. Acabou de usar ele no modo off-road, a suspensão está mais alta. Você vai ter que fazer muita força para levantar as coisas do chão até a parte interna do veículo. Você vem aqui nesse botão, aperta ele, segura, e o que ele vai fazer? Ele vai descer a suspensão do carro até o nível mínimo para assim, a parte de baixo do veículo ficar mais próxima do chão e você ter que fazer menos esforço. Se você precisar levantar, mesma coisa, basta apertar o botão e segurar e ele vai suspender até a posição que você quiser ou até a posição mais alta. Então, como a gente está vendo aqui, pessoal, o Audi Q7 tem uma série de recursos para facilitar a vida do seu usuário, até mesmo ajustando a suspensão traseira para ficar mais fácil carregar ou descarregar as coisas. E se você não estiver usando os bancos da terceira fileira, pessoal, o carro acompanha aí a cobertura retrátil para a área do porta-malas. Detalhe que quando você abre a tampa do porta-malas, ela sobe até essa posição sozinha. E quando você fecha, ela desce para fechar. E caso você não queira usar esse recurso automático, você pode, por exemplo, retrair ela
e deixar permanentemente aberto, ou até mesmo retirar completamente o suporte e deixar ele em casa para poder usar a terceira fileira de bancos. O Audi Q7 pode ser encontrado em várias opções de cores. Existem sólidas, metálicas e até mesmo perolizadas. E outro detalhe, pessoal, também é possível configurar o carro com 4 cores diferentes no interior, sendo cinza, preto, marrom e creme. Outra tecnologia de ponta que faz bastante diferença aqui no Audi Q7 é o eixo traseiro dinâmico, assim como a gente já viu lá no nosso vídeo do Audi Q8. Essas rodas aqui atrás, elas não são fixas, elas podem girar. Funciona assim: em baixa velocidade, quando você vira o volante para a esquerda, elas podem virar até 5 graus para o sentido oposto, ou seja, para a direita. E o objetivo disso é diminuir o raio de giro ou o diâmetro de giro em manobras. Então, mesmo tendo um carro bem grande, ele consegue fazer manobras muito mais precisas em espaço menor. Porém, esse eixo traseiro também atua em alta velocidade. E aí é de forma oposta. Você está dirigindo o carro em alta velocidade, você vai virar para a esquerda. O que ele faz? Ele gira também as rodas traseiras para o lado esquerdo, fazendo com que a mudança de faixa ou a curva seja feita no menor tempo possível, acrescentando estabilidade. Então o eixo traseiro dinâmico tem duas funções: diminuir o espaço de manobra em baixa velocidade e aumentar a estabilidade do carro em alta velocidade. Agora, para vocês entenderem um pouco de quais são os equipamentos aí do carro, pessoal, essa aqui é a versão S-Line a topo de linha. Como eu disse, existem duas versões. Vocês estão vendo aí na nossa tela, pessoal, que a versão S-Line, por exemplo, já traz de série coisas como o ar-condicionado digital e automático de 4 zonas, os sistemas de câmera 360 graus, o teto solar panorâmico, as rodas de 21 polegadas, entre outros equipamentos. A versão S-Line também tem alguns pacotes de equipamentos que você pode escolher nela. Como você está vendo aí na tela, pessoal, ela pode estar equipada, por exemplo, com o Side Assist ou ainda com o pacote S-Line com bancos esportivos, que é o caso dessa daqui, ou bancos super esportivos. Sabe aqueles carros que a gente diz que tem praticamente tudo no banco traseiro? Pois bem, o Audi Q7 seria um excelente exemplo desse tipo de carro. Então tem muita coisa para falar aqui. Vou começar falando do espaço propriamente dito. Esse carro tem 2.994 milímetros no entre-eixos, ou seja, por 6 milímetros ele teria 3 metros, o que é bastante espaço. E a gente consegue ver isso aqui dentro. Banco dianteiro ajustado para uma pessoa de 1,80 m, olha só o espaço que eu tenho aqui, do meu joelho ao encosto do banco. Praticamente um palmo aberto, bastante espaço. Movimentação de pés, pessoal, extremamente generosa, você consegue se esticar aqui completamente no banco. Então você vai com muito conforto aqui atrás. E tem mais coisas, vamos falar de porta-objetos agora. Ali na porta tem espaço para você guardar uma garrafa de 1 litro. Mais espaço para você guardar mais coisas como carteiras, óculos e outras coisas pequenas ali na porta. Então tem bastante espaço ali. Aqui no encosto você tem esse esquema tipo redinha que você consegue guardar revistas, mapas e outros objetos, por conta de ser uma redinha, então ela é mais flexível. E agora vamos falar das amenidades que a gente tem aqui, porque tem muita coisa. Então tem a alça de segurança no teto, tem ganchinho para você colocar cabide, tem este outro ganchinho aqui para quem gosta de pendurar diretamente uma jaqueta aqui nessa posição, tem iluminação em LED individual aqui atrás para leitura. Agora, de conforto, ar-condicionado, pessoal, olha só, saída de ar-condicionado aqui na coluna B e mais saída de ar-condicionado entre os bancos dianteiros. Então você tem duas saídas de ar-condicionado aqui atrás. Lembrando, né, o ar aqui tem 4 zonas, então você consegue controlar a temperatura em 4 regiões do carro, 2 aqui atrás e mais 2 ali na frente. Ali embaixo a gente tem mais 2 portas USBs e tem mais ali uma tomada 12 volts. A gente ainda tem aqui esse descansa-braço escamoteável quando a posição do meio não é utilizada. E esse descansa-braço ainda tem mais 2 porta-latas escondidinhos aqui quando você aperta e abre. Ou seja, você tem muito recurso aqui dentro desse carro. Vocês acham que acabou? Não, ainda tem mais coisas. Os 3 bancos aqui da segunda fileira são individuais. Então você consegue, por exemplo, puxar cada um dos bancos para frente ou afastar cada um dos bancos para trás. As 3 posições têm esse recurso. E tem mais coisa ainda, hein? O encosto aqui do lado, pessoal, você consegue mudar a inclinação. Então, ó, olha só, se você tiver que privilegiar a carga, para levar mais carga, esse banco vem até esta posição. Óbvio que essa posição não é ideal para a pessoa sentar.
Agora olha quantas posições você consegue usar aqui. Tem essa, essa outra, mais essa. E ó, e vai indo, ó. Tá vendo? Você vai descendo. Aqui é a posição normal. Agora quer ver até onde ele vai? Você consegue descer o banco até aqui. Ou seja, você praticamente não consegue me ver. Eu vou puxar o banco para vocês verem aqui como a gente fica inclinado. Ou seja, pessoal, você tem aqui inúmeras configurações para ou aumentar o espaço de carga ou ficar numa posição mais confortável. Essa inclinação do banco, você só tem aqui nesse banco e no banco da outra lateral, né? O do meio você não tem essas inclinações. Mas de toda forma, o que não falta aqui na segunda fileira é recurso de conforto e comodidade. Esse Audi Q7 está equipado com um acessório original Audi. Isso aqui não é série no carro, tá? O que é isso? É o Audi Entertainment Mobile, uma plataforma de mobilidade, obviamente, de entretenimento para quem viaja aqui no banco traseiro. Pessoal, esse equipamento ele funciona totalmente independente do sistema multimídia do carro. Na prática, é como se isso aqui fosse um tablet independente com plataforma Android. Então você poderia hipoteticamente ter apenas de um lado do carro ou dos dois lados do carro, porque eles são plataformas independentes. Eles estão ligados aqui ao carro por conta desse suporte e, obviamente, para poder ter o carregamento de energia. Então, quando o carro está ligado, ele está automaticamente carregando. No momento em que se desliga o carro, você consegue continuar usando enquanto ele tem carga na bateria. E por ele ser um tablet com plataforma Android, ele tem aqui algumas coisas, como por exemplo, 2 entradas HDMI, tem também aqui uma entrada SD card, desse outro lado ele tem uma entrada USB convencional para você colocar um pendrive, micro USB e entrada P2 para fone de ouvido. Ele também tem suporte ao Wi-Fi, inclusive nós conectamos ele aqui no Wi-Fi residencial para poder demonstrar, e também tem conexão Bluetooth. Mas na prática, isso aqui é um tablet independente personalizado pela Audi para suas aplicações. E como todo tablet ou smartphone que usa a plataforma Android, pessoal, a gente tem um funcionamento bastante parecido. Porém, aqui nós temos essa tela personalizada pela Audi para ficar mais simples a sua utilização. Então você também tem aqueles botõezinhos clássicos, né, que é o de voltar, o de acessar a home e de acessar as aplicações abertas, isso da plataforma Android. Mas esses outros aqui menus já configurados. Então, por exemplo, você tem aqui o menu para você acessar rapidamente o atalho de vídeos. Voltando aqui na home, você tem aqui o menu para acessar os atalhos de música, novamente voltando aqui na home, para você acessar jogos. Aí no caso você vai usar a loja do Android para poder baixar aplicativos aqui. Aí você também tem aqui uns outros menus um pouquinho mais detalhados, onde você consegue, por exemplo, ver os aplicativos. E aqui você consegue ver bem que é Android, né? Porque tem a Play Store, tem o YouTube, o Maps, o Gmail, aqueles aplicativos básicos da plataforma Android. Você também tem aqui na tela de home, pessoal, algumas conexões para você poder usar HDMI, ver fotos através das entradas, né, que você pode carregar mídia no sistema, e aqui um menu de setagem. Aqui eu já vou fazer uma observação. Quando você vem aqui em Language, ou seja, a linguagem, você não tem português do Brasil, né? Então a gente vai usar aqui inglês. Depois você tem configuração do background, da luz ambiente, das saídas de vídeo, o nome do dispositivo, e aqui em Device Settings, ou o set do dispositivo, você tem para conectar em rede Wi-Fi, que no caso a gente está usando uma residencial, tem a conexão Bluetooth, tem o uso de dados, controle dos displays, e aqui a gente já tem algumas dicas sobre esse tablet, né? Porque ele tem de armazenamento interno aqui aproximadamente 11 GB de memória. A bateria aqui no caso está com 27% e ela diz que funcionaria ainda por 7 horas, o que é bastante. E a memória RAM do sistema é de aproximadamente 1 GB. Então a gente não vê que não é um super sistema, né? Outra coisa que a gente tem aqui, que a plataforma Android que está sendo utilizada aqui é a 7.0, não é a mais recente, que hoje a gente está usando basicamente aí o Android 10 nos equipamentos. De toda forma, é aquela setagem que você normalmente vê aí nos smartphones. Então, por exemplo, se você vier aqui em aplicativos e vier aqui na Play Store, você consegue instalar todos aqueles aplicativos de Android. Tem Netflix, tem TikTok, tem Instagram, tem tudo aqui. Você quer instalar, por exemplo, games, mesma coisa, vai no menu, você tem lá a parte de games, mas você precisa ter um e-mail do Gmail cadastrado aqui, porque senão você não consegue acessar aí o aplicativo para poder baixar e configurar tudo. Então o que a gente consegue ver aqui, pessoal,
é que a gente tem uma plataforma de entretenimento totalmente à parte. Aqui eu estou vendo, por exemplo, o aplicativo do YouTube. Então a gente pode, por exemplo, aqui ver o canal do Comprecar TV. Aí um vídeo que a gente fez aí com um Audi A5 recentemente aí no nosso canal. Então, como vocês estão vendo, é bastante simples de você utilizar tudo isso. Ele não é um equipamento assim tão rápido. Obviamente você pode escutar usando o próprio alto-falante dele, mas o ideal é que quem viaja aqui atrás use ou a saída P2 com fone de ouvido ou use um headphone Bluetooth, que ele é totalmente compatível. Você consegue conectar facilmente, assim como você faz no seu smartphone ou num tablet. De modo que basicamente o que nós temos aqui são dois tablets já pré-personalizados pela Audi, né, com um acabamento muito bom de estrutura. A gente também tem uma tela aqui que, pelo que a gente viu aqui, a resolução é HD, né, uma boa resolução, tem várias entradas e acaba sendo um equipamento, digamos assim, prático para ser utilizado por conta dessa personalização que a Audi faz e bastante versátil em matéria de conectividade, com várias possibilidades como SD card, HDMI, entrada USB de pendrive, entre outras conexões que ele oferece. Então, é uma solução interessante para você ter, principalmente quando você tem crianças pequenas que querem ficar entretidas durante uma longa viagem. E se a gente precisar levar 7 adultos aqui na Q7? Eu deixei o espaço ali atrás de modo que eu conseguisse sentar nos bancos traseiros. Então, o banco aqui da frente foi todo puxado e eu coloquei aqui uma inclinação necessária para ter espaço lá no banco traseiro. O que a gente observa aqui, pessoal? Eu ainda tenho aqui 4 dedos de distância entre o meu joelho e o encosto e tem uma posição que eu posso dizer para vocês, não é desconfortável, dá para viajar nessa posição. Evidentemente que a gente não tem todo aquele espaço, mas ainda assim seria possível transportar 7 adultos com relativo conforto para quem vai ali na terceira fileira. Para você poder usar a terceira fileira de bancos, a primeira dica que eu dou é que os bancos aqui da segunda fileira estejam completamente puxados para frente, senão você não vai ter espaço útil ali atrás para as pernas das pessoas que vão naquela posição. E para você acessar esses bancos é bastante simples. A primeira coisa é pegar essa alavanca para poder rebater o encosto, só que você precisa travar o encosto. Depois dele travado, você tem esse botão que levanta essa alça. Essa alça destrava a parte de baixo do banco para você poder fazer o rebatimento e aí você ter acesso aos bancos da terceira fileira. Você também tem botões aqui na parte dianteira para rebater ou até mesmo abrir os bancos da terceira fileira. É bastante simples a operação. Você apertando esse botão, você consegue fechar o banco, você vê que o encosto de cabeça já rebate automaticamente, ou você consegue abrir o banco caso ele esteja fechado. Lembrando que o encosto de cabeça, você tem que armá-lo manualmente depois de abrir o banco. O espaço aqui na terceira fileira, pessoal, definitivamente não é amplo. O ideal é que você não coloque pessoas acima de 1,70 m aqui atrás para que elas tenham algum conforto. Aliás, o que a gente encontra aqui? Iluminação em LED individual para os dois lados, temos aqui porta-objetos e até mesmo um porta-latas aqui. O cinto de segurança é de 3 pontos, mas não tem saída de ar-condicionado aqui atrás. Bom, pessoal, a pessoa que senta aqui atrás, ela ainda consegue fazer um ajuste dos bancos dianteiros. As 3 posições de bancos tem uma alcinha aqui que você consegue puxar justamente para poder fazer a mudança aqui do encosto do banco. Então, como vocês podem ver, se a gente usar aquela posição mais normal aqui, nós temos uma distância aqui de praticamente um dedo entre o meu joelho e o encosto. Agora, você pode, por exemplo, deixar o banco menos inclinado, aí aumenta essa distância, ou se inclinar mais, aí o joelho vai encostar. De toda forma, quem está aqui atrás consegue, através dessa alcinha, mudar a posição dos 3 bancos para conseguir um pouquinho mais de espaço. Agora, o que eu vou dizer para vocês é que assim, o acesso definitivamente não é simples, então só coloquem crianças ou pessoas de baixa estatura aqui atrás. Lembrando, esses bancos são muito mais bancos aí do ponto de vista de conveniência de levar 7 pessoas do que necessariamente de transportar permanentemente pessoas nessas posições. E aqui na frente, como é que é o Audi Q7? Vamos começar falando do banco e dos ajustes. Aqui na parte central, alcântara inclusive com um acabamento diferente. Você tem aqui uma grafia, por assim dizer, bem interessante. Na lateral, couro. E o banco, pessoal, tem todos os ajustes elétricos, né? Então tem aqui inclinação, distância, altura, inclinação do assento e até mesmo lombar. Nós não temos memória aqui no banco do passageiro.
Considerando a mesma distância do banco do motorista que a gente fez a medição ali na parte traseira, eu vou dizer para vocês que aqui existe um bom espaço para pernas, então você consegue sentar aqui de uma forma bastante confortável. Agora vamos falar de acabamento, né? Começando aqui pela parte de cima do painel, material suave ao toque, essa parte. A gente está vendo que as saídas de ar estão aqui nas extremidades, como em todo carro, mas você tem um acabamento aqui que dá uma continuidade, né? Para não ficar aquela coisa sem harmonia. Então parece que é tudo uma saída de ar, mas não é, elas estão aqui somente na lateral. O painel aqui também tem um acabamento em black piano para integrar aqui na tela do MMI. Temos esses detalhes aqui que tem uma espécie de aparência de prato escovado, que a gente também vê numa parte da porta. E aqui embaixo, pessoal, esse material aqui não é aquele plástico duro. Quando você aperta assim com a unha, você vê que ele é suave ao toque. Não é tão suave, mas é suave ao toque. Esse mesmo material a gente vê ali na parte de baixo da porta e também aqui na região onde você apoia o braço. Aliás, uma parte da porta, a parte central da porta, também temos ali a forração em alcântara. E a parte superior da porta é o mesmo material que a gente tem aqui na parte superior do painel. E a porta também tem um espaço muito bom para vários objetos. Você tem espaço ali para garrafa de 1 litro e ainda sobra espaço atrás para você guardar várias coisas a mais, né? Carteira, óculos, celular, até mesmo um tablet cabe ali se não for um tão grande. Ou seja, em matéria de acabamento, nota 10, em matéria de porta-objetos também é bem interessante e o visual aqui também é bem moderno. E por fim, pessoal, o porta-luvas. A tampa do porta-luvas até que ela acaba pegando um pouco aqui na perna, né, para abrir, você tem que acabar afastando as pernas. A gente tem um espaço aqui, pessoal, que eu não vou chamar de amplo. Dá para guardar algumas coisas? Dá, mas não é tão grande assim. De toda forma, eu posso dizer para vocês que acabamento, a Audi dá um show e a organização de porta-objetos também é excelente. Hora da gente dirigir aqui o Audi Q7, mas vocês devem imaginar que tem muita coisa para a gente contar aqui para vocês. Bom, sistema de chave presencial para dar partida e olha só, pessoal, aqui entre os bancos que você tem aqui, os porta-latas, você tem inclusive um lugar desenhado para você poder acondicionar a chave caso você não queira levar ela no bolso. Pisou no freio, apertou o botão, temos aí a partida do veículo. Falar dos ajustes que a gente tem aqui, ó. Cinto de segurança, óbvio, né, pessoal? Vai ter ajuste de altura. A gente também tem aqui o banco com todas as posições possíveis de você ajustar eletricamente. Então você tem aqui encosto, você tem distância, você tem altura, você tem inclinação do assento e você também tem o ajuste do lombar aqui num botãozinho que parece aí aqueles controles de joystick, né? E lembrando, esse banco aqui também possui 2 memórias, então você pode ter 2 motoristas com memórias diferentes aqui. Falando aqui da porta também, pessoal, a gente tem o controle dos espelhos, que aí eu vou destacar 2 coisas, né? Tem a função de rebatimento dos espelhos, bastante prático aí para garagens mais apertadas, e tem uma outra posição, que é a posição para desembaçar os espelhos. Não é todo carro que tem isso, mas às vezes quando você está numa região muito fria, é normal os espelhos embaçarem, né? Então você tem aqui a posição para desembaçar. Simples toque para abrir e fechar todos os vidros. E eu vou destacar mais 2 botõezinhos aqui, que quando você aperta eles fazem 2 coisas. Além dele desabilitar o vidro traseiro, ele também desabilita a maçaneta interna. E você consegue fazer isso de forma separada, do lado esquerdo ou do lado direito. Geralmente quando a gente vê isso aqui nos carros é para desabilitar o vidro e ainda assim os 2 lados. Aqui você consegue escolher o lado e desabilitar a maçaneta também. Aqui na porta, pessoal, temos o botão para abrir a tampa do porta-malas com acionamento elétrico. Lembrando, tá? Só abre esse botão, ele não fecha. Aqui do lado esquerdo do volante a gente tem os botões aqui dos faróis. Detalhe, eles têm um esquema de aproximação. Então quando você aproxima o dedo dos botões, ele já habilita a função ali no painel, para você ver qual é a função que você está usando. Aí, obviamente, para você comutar a função, aí você tem que efetivamente apertar o botão, aí você tem aí o clique para poder fazer isso. Vindo aqui para o volante, revestido em couro, né, e a região onde você apoia mais a mão, ele tem o couro micro perfurado, que é bem mais gostoso ao toque. A gente tem pedal shifts aqui para interação com as marchas. Lado esquerdo do volante nós temos os botões para interagir ali com o Virtual Cockpit da Audi. Então você tem aqui, por exemplo, funções do computador de bordo, que são essas daqui.
a parte de áudio, telefone e o mapa de GPS, que inclusive você consegue alternar aqui o modo de visão, como vocês estão vendo. Lado direito do volante nós temos botões aqui para interagir mais com o sistema de multimídia, inclusive a tendência a chamadas. E aqui no volante, na parte de trás do volante, lado esquerdo, um pouquinho mais para baixo, você tem uma haste onde você tem todos os controles do controle de cruzeiro. Então você tem a função de limitador de velocidade, e a gente sabe que esse carro tem o ACC, né, o controle de cruzeiro adaptativo, que você usa toda essa função de haste aqui para poder interagir com ele. E eu vou destacar mais uma outra função que a gente tem aqui na parte mais extrema da haste de seta, que é justamente o sistema de permanência de faixa. A gente consegue ver acionando e desacionando ali no painel, né? E depois temos a haste aqui do limpador de para-brisas, que controla o dianteiro, o traseiro, a intensidade de chuva, que você consegue fazer vários ajustes. A gente vê que é bem completo aqui o conjunto. Aqui no console, pessoal, a gente tem a alavanca de câmbio que é totalmente lógica, né? Inclusive ela tem um desenho aqui que é muito prático para você apoiar a mão sobre a alavanca. Você tem o freio de estacionamento elétrico e você também tem a função aqui, aquela que a gente chama de auto hold, né? Quando você aperta ela, você parou no trânsito, tirou o pé do acelerador, o carro não anda, né? Até que você acelere novamente. Então você tem essa função, também é muito útil quando você está em rampas, né? Temos as duas telas touch do Audi MMI, a parte superior é mais a central multimídia, a parte de baixo mais o controle do ar-condicionado. Tem alguns botões especiais aqui, né? Esse aqui para você configurar a assistência ao motorista, né? Então você pode ter um máximo, você pode ter um individual que você configura o que você quer e a assistência básica. Você também tem aqui o Drive Select, onde você consegue escolher os modos de condução, inclusive alguns desses modos aqui, pessoal, quando você coloca o off-road ou all-road, como esse carro também tem a suspensão pneumática, ele muda a altura da suspensão. Tem um botãozinho aqui do programa de estabilidade eletrônico, que quando você aperta uma vez ele deixa no modo esporte. Quando você aperta e segura durante algum tempo, aí ele desliga completamente o ESP. Mais dois botões aqui do ar-condicionado, que é o desembaçador traseiro, e para você colocar o ar-condicionado na máxima potência. E aí você tem um botão aqui que é muito legal, que é o botão das câmeras 360 graus. A gente já viu isso aqui no Audi Q8, vimos também no Audi e-tron, e aqui funciona de forma muito semelhante, né? Então são as 4 câmeras, onde você consegue escolher a visão que você tem do carro. Então, já aqui na central multimídia, lado direito da tela, você tem a visão Bird View, aquela que você vê por cima do carro. E aí aqui o lado direito, você consegue escolher várias opções. Então a gente consegue ter essa visão frontal grande angular, que é para você conseguir ver os cantos de uma rua, né, quando tem tráfego se aproximando. Tem essa visão aqui que vocês conseguem ver bem, inclusive a mudança da tela, né? Aqui é a visão frontal sem distorção, inclusive com a linha de guia dinâmica frontal também, né? A gente tem também aqui a visão traseira com a linha de guia, como vocês estão vendo. E a gente também tem a visão grande angular para aumentar aí a capacidade de visualização de tráfego cruzado. Você também tem aqui, pessoal, uma visão próxima às rodas dianteiras do carro. Inclusive, ó, tô virando as rodas ali, a gente consegue ver as rodas virando. E próximo das rodas traseiras, ideais para quando você vai fazer manobras aí para não acertar a guia. E o grande diferencial é aqui a função 3D, que quando você aperta ela, você tem aqui uma imagem virtualizada do automóvel, compondo com as 4 câmeras, e você escolhe o ângulo que você quer ver, tá vendo? Olha que legal isso, né? Você consegue escolher aqui o ângulo. Ou ainda, né, você tem aqui na visão 3D, posições pré-definidas. Então aqui você tem um 3/4 traseiro de um lado, aqui você tem um 3/4 traseiro de outro lado, e aqui você tem bem da traseira do carro. Mas mesmo assim, você pode usar aqui o touchscreen para mudar a posição do carro. Então, como a gente vai fazer uma manobra em ré, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar nessa posição aqui para vocês verem que o negócio acontece bem em tempo real, né? Obviamente, se a gente estivesse usando a câmera traseira, a gente teria aqui a linha de guia dinâmica que vocês já conhecem de todos os carros, mas eu vou usar a visão 3D mesmo para a gente poder ver como é que funciona aqui essa manobra. Então vamos lá, virando aqui todo o volante, a gente vê aqui na câmera 360 superior onde o carro vai passar, e a imagem 3D, né? Olha que legal, pessoal, a roda do carro gira, né? Sensacional isso, né? Ela faz até ali o giro acompanhando o movimento.
Você consegue ver tudo que está acontecendo em volta do carro. É muito legal mesmo. Agora a gente tem uma árvore aqui atrás. Eu vou até mudar aqui a câmera para a gente ver se a gente consegue ver a aproximação da árvore, né? Vamos lá, olha só. Vamos chegar aqui mais perto da árvore. Você vê que o sensor de estacionamento já está funcionando. Aqui a gente já consegue ver a árvore, aqui um pedacinho da árvore, e consegue ver ali no 360 também, e além do sensor indicando. Então é bastante prático esse sistema de câmeras aqui, a gente consegue ver tudo que está acontecendo aí no redor do veículo. Muito legal, né? Bom, vamos lá para o nosso teste de lombada e tachão. Já explicamos várias vezes porque a gente faz esse teste. E o objetivo aqui é entender o limite do automóvel, né? E conforto, isolamento acústico e tudo mais. Vamos alinhar o carro com os tachões. Suspensão a ar, vamos ver como é que ele se comporta. Olha, pessoal, eu vou dizer para vocês assim, de vários outros carros que a gente já testou, a sensação é que você quase não está passando por cima dos tachões com a suspensão a ar, né? Ele absorve muito mais, isolamento acústico aqui dentro é sensacional. Vocês podem ver que a imagem 360 aqui continua aqui, porque a gente está em baixa velocidade, então ela continua exibindo aqui a imagem em 360 por conta da velocidade baixa. Vamos passar aqui na lombada 30 por hora. Vamos ver como é que o veículo se comporta. Vamos lá, 30 por hora exatamente. Passou bem, não bateu, não raspou. A gente escutou alguns barulhos aqui dentro, mas eu acho que é das ferramentas ali embaixo do piso do porta-malas. Vamos na segunda lombada, 30 por hora. Pessoal, deve ter alguma coisa solta lá no porta-mala, mas o barulho de acabamento aqui dentro a gente não nota, né? O que a gente percebe aqui é que o carro passa numa boa, sem bater, sem raspar, com uma tranquilidade tremenda, né? Agora vamos aqui no piso mais desnivelado. Nossa, uma delícia a suspensão. Terceira lombada, 30 por hora. Passou com muita facilidade, sem bater, sem raspar. Bem tranquilo mesmo o negócio, muito fácil. E agora a quarta e última lombada, 30 por hora. Vamos ver? No que diz respeito à lombada, pessoal, foi muito fácil. E a gente percebe que a suspensão do veículo aqui, ela é extremamente confortável para absorver com bastante precisão aí o desnível do piso. Agora vamos aqui para a nossa manobra de fim de rua, e aqui vai ser muito legal porque nós vamos conseguir usar todo esse sistema de câmeras aí do veículo para a gente conseguir ver se ele está absolutamente correto aqui na manobra. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser ligar as câmeras aqui, e eu já vou usar aquela câmera que a gente consegue ver ali junto à roda dianteira. Então aqui não precisa ficar olhando no espelhinho, né? Você consegue pôr aqui a câmera da roda dianteira e consegue pôr também a câmera da roda traseira. Vamos colocar aqui a da roda traseira para ver se ela está alinhada. Ó, vocês conseguem ver aqui que está bem alinhadinho com a guia ali do lado direito. Então a gente tem a imagem ok. Bom, vamos colocar aqui de novo na câmera 360, que eu acho que é a câmera mais legal aqui para vocês poderem acompanhar aí a nossa manobra aqui de fim de rua, né? Então a gente está com o carro bem alinhadinho aqui com a rua. Vamos parar na nossa posição de referência aqui e vamos virar todo o volante. Então a gente tem aqui, vamos te contar de novo, ó, um pouquinho mais que uma volta, não chega uma volta e um quarto do volante, né, para virar todo o volante. Vamos executar aqui a manobra. E aí com o auxílio da câmera fica tudo muito mais fácil, né, para a gente encontrar aqui a guia. Ó, pessoal, já chegou aqui na guia. Você vê que o sensor de estacionamento também já funcionou. A gente consegue dar para ir um pouquinho mais aí, aqui. Então a gente tem aqui a imagem perfeita, mas não virou 90 graus, né? O que é óbvio, né? Um carro desse tamanho não vai virar 90 graus mesmo, né? Vamos desvirar aqui todo o volante e vamos executar aqui a manobra. Olha, muito legal esse sistema de câmera 360 graus aqui, né? E olha, para nossa surpresa, pessoal, ainda que seja um carro enorme, né? Vocês podem ver, obviamente ele saiu deslocado aqui para a esquerda, né? Mas se a gente comparar com as picapes médias, né, que a gente costuma ver que usa a rua inteira, usou muito menos espaço. E um dos motivos para ter usado muito menos espaço
é justamente o eixo traseiro dinâmico, que serve justamente para esse tipo de coisa. Então ele diminui bastante o raio de giro ou o diâmetro de giro. Então apesar do Q7 ser um carro enorme, tem muito sedã que a gente testou que usa praticamente o mesmo espaço do Q7 por conta do eixo traseiro dinâmico. Então aqui você está vendo a diferença que faz. Outra coisa, as câmeras 360, né, como a gente está vendo aqui, é um tremendo recurso para você usar aí nas manobras do automóvel, né? Funciona com muita precisão e, como a gente viu, a suspensão dele tira de letra essas coisas de lombada, valeta e buraco. Lembrando, hein, que a gente não estava usando nem o modo all-road nem o modo off-road. Nós estamos aqui no Drive Select usando aqui o modo de economia do carro, né? Que é o modo mais, digamos assim, que a suspensão ela não fica, modo efficiency, que a suspensão não fica tão alta justamente por conta do carro ter menor arrasto aerodinâmico, né? Então a gente vê que ele saiu bem nesses obstáculos e a suspensão a ar, né, uma delícia para você atravessar aí lombada, valeta, buraco, piso desnivelado com um conforto assim que pouquíssimos veículos conseguem proporcionar. Pessoal, dessa vez, para a gente não alongar tanto assim o nosso vídeo de avaliação aqui do Audi Q7, nós vamos ter um vídeo totalmente dedicado ao sistema do Audi MMI Touch. Então a gente aconselha que você dê uma olhada aí no nosso canal para conhecer mais informações. Mas o grande lance aqui é que uma das principais evoluções da geração anterior para agora, nessa nova Q7, é a central multimídia, que tem duas telas touchscreen, então a parte superior que se refere mais à parte de multimídia, enquanto a parte de baixo se refere ao sistema de controle do ar-condicionado. Evidentemente que elas trabalham juntas, mas todas essas informações você consegue no nosso vídeo completo sobre o Audi MMI Touch. Agora vamos aproveitar para fazer aqui um teste de consumo com o Audi Q7. A gente vai sair daqui de Alphaville e vai até Itu para ter uma ideia de como é que fica o consumo desse carro na estrada. Mas vamos dar uma olhada de como é que está o consumo acumulado do veículo. Então, acessando aqui o computador de bordo, a gente fez uma medição rápida aí, saindo de São Paulo, vindo até aqui Alphaville, 28 minutos de duração, 39 km por hora de velocidade média, 9,1 km por litro. A gente rodou ali um pouquinho mais que 18 km. E vamos ver aqui a média acumulada, olha só. Em 489 km, com mais de 16 horas e 37 minutos de condução, uma média de 7,7 km por litro. O que eu vou fazer agora é reiniciar aqui o marcador A e vamos ver como é que fica essa média, que é principalmente de estrada. Vamos ver como é que o sistema 48 volts atua para o carro ser mais econômico. E eu já vou aproveitar também e vou passar aqui o Drive Select para o modo de condução de eficiência. Então a gente está aqui no Comfort, estou passando para o modo de eficiência, onde o carro consegue justamente aproveitar o máximo possível de combustível para fazer mais quilômetros. Vamos demonstrar aqui para vocês o sistema de permanência de faixa do carro. Aqui na haste da seta nós temos um botãozinho aqui na parte mais extrema, que quando você aperta ele você aciona o dispositivo. A gente já está inclusive com a tela de auxílio aqui no computador de bordo, que mostra que o sistema está operacional. A gente tem um indicador verdinho ali embaixo do velocímetro, que mostra que ele está funcionando, e as barras verdes indicam que ele está conseguindo fazer a leitura de faixa. Então eu vou intencionalmente forçar o Q7 para fora da faixa, vamos ver o que acontece. Vocês estão vendo que ele faz uma pequena atuação no volante para trazer o carro novamente para o centro da faixa. Então esse sistema aqui é o sistema de manutenção de faixa, pessoal. Ele pode funcionar independente do controle de cruzeiro adaptativo, tanto é que o sistema do controle de cruzeiro está desativado nesse momento. Aproveitar que a gente está numa pequena descida aqui na estrada, vamos ver o sistema de economia da rede 48 volts. Vamos ver se ele desengata o carro e desliga o motor. Tirei o pé do acelerador, agora ele está aproveitando para carregar a bateria do carro. Então ele está mantendo o carro engatado na 8ª marcha, mas como vocês podem ver ali no marcador do painel, ele está nesse momento carregando a bateria, ou seja, ele usa o sistema de desligar o motor ou de ponto morto de acordo com a demanda energética do veículo. Vamos tentar mais uma vez agora aqui na estrada para ver depois se ele vai desengatar e vai desligar o motor. Vamos ver agora se o sistema desengata aqui o câmbio e põe o carro em ponto morto. Desengatou e desligou o motor. Então a gente está vendo aqui pelo contagiros
que o motor está completamente desligado. Agora, ele já engatou novamente o veículo e já restabeleceu o motor. Ou seja, o sistema de gerenciamento de 48 volts, ele usa vários parâmetros para poder desligar o motor. Como, por exemplo, o radar frontal, a câmera frontal para ver como é que está o trânsito à frente do veículo, se o carro precisa ou não de carga no sistema de baterias, ou seja, ele vai fazer isso de forma a otimizar o consumo em todas as situações. Agora eu vou usar aqui o controle de cruzeiro adaptativo do carro. Para isso a gente tem aqui a haste que fica do lado esquerdo do volante na parte de baixo. A gente puxa ela uma vez e dá um toque para o nosso sentido. O sistema já está ligado, ele já está ativo. Agora eu preciso setar a velocidade que eu quero. Aí você tem um botãozinho aqui na ponta da haste que você seta e ele programa a velocidade que você está naquele momento. Com toquinhos para cima ou para baixo, você consegue definir a velocidade que você quer o carro programado. A partir daí você tem um outro botãozinho para escolher a distância em relação ao veículo da frente. Eu vou colocar aqui na menor distância possível. Eu vou até trocar de faixa, que tem um veículo um pouco mais lento, para vocês verem aqui, ó, sem pisar no freio, o carro automaticamente reduziu a velocidade para manter a distância que eu escolhi do veículo que vai à minha frente. A partir do momento que ele conseguir estabilizar essa distância, aí ele volta a acelerar o veículo novamente para manter a distância. E se o veículo sair da sua frente, o que ele faz? Ele acelera. Para isso eu vou novamente trocar de faixa para a gente poder ver aí o sistema acelerando. Olha só, passei para a faixa da esquerda e agora ele vai acelerar até 120 km por hora. Esse sistema de controle de cruzeiro adaptativo ele pode funcionar junto com o sistema de manutenção de faixa. Para isso você liga o sistema de faixa e aí você vai ter o ACC com o Traffic Jam mais o sistema de manutenção, ou seja, o carro está praticamente dirigindo sozinho. E aí mesmo que você force ele para sair da faixa, vocês podem ver que além dele manter a velocidade, ele faz a correção para manter o veículo no centro da faixa. Esse sistema ele não funciona indefinidamente. Se ele perceber que você está passando muito tempo sem colocar a mão no volante, o que ele vai fazer? Ele vai reclamar. Inclusive, eu vou deixar ele reclamar agora para vocês perceberem que ele vai notar que eu não estou interagindo com o volante, ele vai dar um alerta no painel e depois desse alerta, se eu continuar, ó, já ligou uma luzinha amarela ali em cima, dizendo que eu tenho que colocar a mão no volante. Vou insistir mais um pouco sem a mão no volante, para ver até onde ele vai, até o momento que ele desconecta o sistema para que o motorista reestabeleça a atenção. Aí já deu o alerta sonoro e agora ele desabilitou o sistema pedindo para o motorista assumir o volante. Então, isso aqui, pessoal, não é direção autônoma, tá? É apenas um sistema de assistência à condução para fazer com que o motorista consiga dirigir de forma mais relaxada em longas viagens, sem, obviamente, ficar comendo faixa ou até mesmo tendo que controlar a velocidade em relação ao veículo da frente. Duas coisas que se destacam muito aqui no Audi Q7. Primeiro, o conforto ao rodar. Essa suspensão a ar, assim como na área urbana, faz toda a diferença na rodovia para garantir um conforto muito grande. E o isolamento acústico aqui dentro, pessoal, é elogiável. Você praticamente não escuta ruído da parte externa. Mesmo quando você passa assim ao lado de caminhões barulhentos ou motos, você sente muito pouco barulho. Dessa forma a gente pode dizer que esse carro é verdadeiramente confortável em longas viagens. Mesmo se você não estiver usando o controle de cruzeiro adaptativo do carro ou qualquer outro sistema previamente ligado, manutenção de faixa, o Audi Presense está sempre ligado para avisar você da sua proximidade em relação ao veículo da frente ou da possibilidade de uma colisão. Então eu vou acelerar agora o Q7 em relação ao carro da frente, de uma forma até relativamente perigosa. Vamos ver o que acontece. Ó, como vocês podem ver, ele já deu o alerta no painel e pré-condicionou o sistema de freios justamente para avisar que numa situação como essa existe risco de acidente. Então, esse sistema, independente do controle de cruzeiro adaptativo, ele está sempre ativo para garantir a sua segurança na estrada. Outro recurso importante aqui do Audi Q7 é o sistema de alerta de ponto cego. Toda vez que tem um carro nessa região, ele acende um LED ali no espelho lateral, na parte interna do espelho. Esse LED permanece aceso toda vez que tem um veículo na região do ponto cego. E o detalhe, pessoal, se você tentar dar seta para fazer a conversão, olha só o que acontece.
esse LED vai piscar amarelo avisando para você que você não deve fazer a conversão sob o risco aí de eventual acidente. Chegamos aqui ao nosso destino, vamos conferir como é que ficou a média de consumo. Acessando aqui o computador de bordo, olha só pessoal, 11,1 km por litro, uma viagem que teve aí 39 minutos, 56 km praticamente de distância percorrida, 86 km de velocidade média, né? Isso aqui, só esse trecho de rodovia. Lembrando que a gente fez a viagem de forma bastante moderada, né? Bem suave mesmo. Vamos ver aqui o acumulado histórico. 7,9 com velocidade média de 32 km por hora, aqui 17 horas e 16 minutos de viagem. Então, como a gente consegue ver, pessoal, o Audi Q7 não é necessariamente econômico. Mesmo com o sistema de 48 volts, a gente consegue ver que por conta do tamanho e do peso, ele acaba fazendo médias relativamente baixas, considerando outros veículos que normalmente a gente testa. Mas se a gente olhar apenas para veículos desse tamanho, dá até para dizer que o Audi Q7 foi bem. Agora vamos para o nosso teste de 0 a 100 aqui com o Audi Q7. Pessoal, aqui eu já usei o Drive Select para colocar o carro no modo Dynamic, que é justamente onde ele oferece mais desempenho. Lembrando que esse carro tem aquela tração 4 Torsen, que é permanente nas 4 rodas. Então provavelmente a gente não deve ter nenhum escorregamento aqui na arrancada. De toda forma, eu vou usar aqui aquela largada estolada justamente para a gente ver como é que fica o desempenho do carro. Vamos lá? Então, pisando no freio, acelerando e o carro sai com uma brutalidade incrível. 80, 90, 100 por hora. Usamos bem pouco da nossa pista aqui, sobrou bastante espaço, o que mostra que mesmo tendo um tamanho grande, o Q7 é extremamente eficiente na aceleração, tanto por conta da motorização, além do câmbio automático de 8 marchas que proporciona, digamos assim, relações mais curtas nas primeiras marchas, bem como a tração 4 que não escorrega nada. Como a gente viu aqui, o Audi Q7 é um modelo recheadíssimo de tecnologia, também tem uma excelente performance. É o maior carro da Audi no mercado brasileiro, inclusive com a possibilidade de transportar aí 7 pessoas. Mas definitivamente não é um carro barato, né, pessoal? Como eu expliquei, esse carro tem duas versões. A versão de entrada, a 3.0 TFSI, que tem preço público sugerido em março de 2021 de R$ 465 mil, a partir de, né? E essa versão S-Line, que também tem o preço público sugerido a partir de R$ 510 mil. Só que, pessoal, a gente mostrou para vocês que tem vários equipamentos de opcionais livres. Entretanto, para entender como é que funciona a montagem desses opcionais, a gente vai te dar duas opções. Nós vamos deixar aqui o link de uma matéria que vai para o nosso portal, mostrando lá quais são esses opcionais e qual o preço de cada um desses opcionais. Ou a outra sugestão é justamente você entrar em contato com o nosso parceiro Audi Center Sorocaba, que lá eles podem te explicar detalhadamente como funcionam esses pacotes de opcionais, porque às vezes tem opcional que na hora que você coloca, ele automaticamente derruba um outro equipamento. Então é preciso entender com o concessionário como é que funciona a composição de todos esses opcionais, tanto na versão de entrada quanto na versão S-Line. Antes da gente fechar aqui o nosso vídeo e falar da questão de preços, duas observações importantes. Esse carro aqui que você viu no vídeo, pessoal, é uma espécie de pré-série do lançamento do Q7 no Brasil. Por conta disso, ele tem duas configurações que são diferentes daqueles modelos que são entregues ao cliente. Primeiro, esse carro está equipado com um sistema de som da Bose, mas o carro que vem para o mercado brasileiro usa um sistema de som Bang & Olufsen, que tem aí 730 watts de potências total e 19 alto-falantes, incluindo subwoofer, inclusive com um processo de virtualização de som. Outro detalhe, esse carro aqui não tem um sistema de Park Assist, mas o carro que é comercializado no pacote S-Line vem com aquele sistema que auxilia você a colocar e tirar o carro de vaga, tanto de ruas quanto de shopping. Bom, pessoal, nessa parte do vídeo vamos aproveitar para responder algumas perguntas que caíram lá no nosso vídeo de agenda, quando a gente apresentou aqui a Audi Q7. Primeira pergunta é quais os modelos do Q7 que vem para o Brasil. E perguntaram se o SQ7 vem. Não, o SQ7 não vem para o Brasil, não está programado. Outra coisa, a motorização a diesel. Nós mesmos no passado testamos o Q7 de primeira geração com motor a diesel. Nesta geração aqui, segunda geração, também não está previsto vir para o Brasil a motorização diesel. Perguntaram para a gente também sobre o Isofix e Top Tether, se existe na terceira fileira. Sim, pessoal, existe o Isofix também presente na terceira fileira de bancos.
Também perguntaram para a gente se a Audi vai trazer modelos híbridos para o Brasil. Olha, pessoal, a gente não pode esquecer que a 4, A5, A6 e A7, Q7 e Q8 são modelos híbridos. Eles não são um full hybrid, eles são um híbrido leve, com as redes ou de 12 volts ou de 48 volts, que é o caso aqui da Q7. Provavelmente a pergunta que fizeram era se a Audi vai trazer modelos híbridos plug-in. E nesse sentido, a Audi ainda não tem plano de trazer esses carros para o mercado brasileiro. Também perguntaram para a gente se o sistema da câmera, aquele que detecta os carros à frente, consegue entender pedestres e ciclistas para frear o carro automaticamente. E sim, pessoal, esse sistema que está no Q7, ele consegue, além de identificar veículos, também pedestres e ciclistas para tentar prevenir a colisão ou até mesmo mitigar o máximo possível. E perguntaram para a gente sobre bancos climatizados, aquecidos e ventilados. Pois bem, pessoal, essa Audi Q7 que a gente testou não tem opção nem de aquecimento nos bancos e também não tem opção nem de ventilação nos bancos. Pessoal, gostou aqui do Audi Q7? Eu vou dar uma dica muito legal para vocês. Procurem a concessionária Audi Center Sorocaba. Além de ser uma das melhores concessionárias Audi do Brasil, ganhando o prêmio consecutivamente por 4 anos como a melhor concessionária Audi, pessoal, lá vocês vão ter também o melhor negócio no seu próximo Audi Q7 ou até mesmo em toda a linha Audi 0 km. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.